Então, pessoal, todos bem? Vamos para mais uma decisão STJ, dessa feita em informativo 813. Essa é a decisão de número 53, só em 2024 que eu analiso STJ-STF com muita chance de cobrança nas provas da advocacia pública. Vamos falar hoje sobre direito processual civil, sobre competência para as ações da Fazenda Pública, quando ela tem início na Justiça Estadual, e que, nesse caso, é preciso o deslocamento dessa ação para a Justiça Federal em razão de interesse da União ou de pessoa jurídica da sua administração indireta. Nós vamos analisar essa decisão do STJ. Você pode estar se perguntando, professor, onde é que eu encontro as outras 52 decisões analisadas em 2024 com grandes chances e com grande potencial de cobrança em provas da advocacia pública? Você encontra tudo, inclusive esses materiais com a possibilidade de baixar para estudá-los, no Clube Cabeça de Procurador. Mais informações no primeiro comentário fixado neste vídeo. Como de praxe, essa decisão é importante e nós vamos analisá-la a partir daquilo que poderia estar ou pode estar na tua próxima prova de procurador, a partir de um enunciado. Acompanha comigo o enunciado que diz assim: EBERJ ajuíza a ação contra uma pessoa jurídica de direito privado na Justiça Estadual que, em sua contestação, alega que a União deve fazer parte da LIDE. A alegação do interesse da União aqui é da parte de direito privado, no caso, pessoa jurídica de direito privado em sua contestação. Em razão dessa alegação, o juiz estadual encaminha o processo ao juiz federal por meio de despacho fundamentado da seguinte forma: aventado interesse da União no feito, atenção que esse interesse foi trazido pela parte de direito privado, não pela própria União, a competência para o processamento e julgamento é da Justiça Federal, razão pela qual deve-se proceder o deslocamento de competência. Então está aqui o despacho do juiz estadual, remetendo os autos da Justiça Estadual para a Justiça Federal, em razão do interesse da União, interesse esse que foi veiculado pela parte de direito privado contra a qual a ação foi ajuizada. O teu examinador pergunta assim: em razão do que foi apresentado, responda se agiu com acerto o juiz estadual fundamentando suas conclusões. Aqui está aquilo que poderia ou pode estar na tua próxima prova de procurador, pensando em provas subjetivas, em questionamentos de prova oral, ou seja, os questionamentos mais complicados dos concursos da advocacia pública. Nós vamos ter que responder esse enunciado agora. Acredite quando eu te digo que você vai absorver muito melhor a resposta se você tentar resolver esse enunciado sem consulta, sem auxílio, e depois acompanhar comigo a conclusão. Mesmo que você não acerte a conclusão, o simples fato de tentar responder esse enunciado sem nenhum tipo de auxílio, ou seja, com aquilo que você já tem em termos de conhecimento jurídico acumulado, vai fazer com que a resposta que eu vou te apresentar daqui a pouco seja melhor codificada na tua memória de longo prazo. Muito bem. Nas entrelinhas do enunciado, o examinador quer saber algo que, nesse caso, não está dito diretamente no enunciado da questão, mas nas entrelinhas ele quer saber exatamente isso aqui, ó. Ele quer saber se o deslocamento de competência para a Justiça Federal depende de manifestação direta da União ou de pessoa da sua administração indireta, ou se a alegação de uma das partes, ou seja, se a alegação de uma pessoa física ou jurídica que está no polo passivo da ação, dizendo que há interesse da União no feito estadual, se essa alegação indireta, porque não é da própria União nem das suas pessoas jurídicas de direito público que integram a sua administração indireta, se teria o condão de permitir o deslocamento do feito para a Justiça Federal, essa simples alegação de interesse da União pela parte de direito privado. Muito bem. Identificado nas entrelinhas o que realmente quer o examinador, nós vamos ter que partir de um ponto principal para responder efetivamente aquilo que questiona o examinador. O ponto principal é saber se há, no caso concreto, litisconsórcio passivo necessário entre uma das partes da demanda, ou seja, a pessoa jurídica de direito privado, com a União, ou pessoa jurídica da administração indireta federal, com personalidade jurídica de direito público. Se há ou se não há litisconsórcio passivo necessário. Porque se houver litisconsórcio passivo necessário, a solução é uma. Se não houver litisconsórcio passivo necessário entre a União e a pessoa jurídica de direito privado, portanto, do nosso enunciado, a solução é outra.
O CPC de 73, no artigo 47, nos apresentou exatamente a hipótese em que há litisconsórcio passivo necessário, e nesse caso, nós extraímos esse conceito do artigo 47 do CPC como um conceito que ficou para o direito processual civil de uma forma consolidada, mesmo não tendo sido reproduzido pelo CPC de 2015. O artigo 47 do CPC de 73 diz assim: há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. O parágrafo único do artigo 47, aí o parágrafo único do 47 foi reproduzido no CPC 2015, mas lá no artigo 115 que diz assim: nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devem ser litisconsortes dentro do prazo que assinalar sob pena de extinção do feito. Então, no litisconsórcio passivo necessário, a União tem que estar no polo passivo. Havendo litisconsórcio passivo necessário, a União tem que estar no polo passivo. Então, nós temos aqui exatamente a dicotomia da resposta do enunciado a partir da existência ou não de litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa jurídica de direito privado do nosso enunciado e a União que ela diz ter interesse no feito. Se houver litisconsórcio passivo necessário, ou se há litisconsórcio passivo necessário no exemplo, nós temos o seguinte: derivando a obrigatoriedade da formação de litisconsórcio necessário de determinação legal ou da natureza da relação jurídica, eventual inclusão da União na lide independeria da sua manifestação direta acerca do interesse jurídico na demanda. Contudo, se não houver litisconsórcio passivo necessário, ou se não há litisconsórcio passivo necessário no exemplo do nosso enunciado, então existe a necessidade de intervenção da União, ou seja, da sua manifestação direta dizendo que tem interesse na lide, ou da União, ou de pessoa jurídica da administração indireta federal. Então, nesse caso, nós estamos diante exatamente do ponto principal que vai direcionar a sua resposta, se há ou se não há litisconsórcio passivo necessário. Mas, professor, o enunciado não diz se há ou não o litisconsórcio passivo necessário, ele não me dá nem sequer o caso que foi ajuizado, ou seja, o direito subjetivo que está sendo discutido naquela ação, para que eu analise se há ou não litisconsórcio passivo necessário entre a pessoa jurídica de direito privado e a União. Bom, aí nesse caso, você precisa apresentar uma resposta a título de dependência, ou seja, a depender da existência do litisconsórcio passivo necessário, a conduta do juiz estadual é uma, ou, não havendo a existência do litisconsórcio passivo necessário, a conduta do juiz estadual é outra. Então, esse é o ponto principal, a partir do qual nós temos que direcionar a nossa resposta. Muito bem, você entendeu que se houver litisconsórcio passivo necessário, como a União tem que estar no polo passivo, então, nesse caso, a sua manifestação não é condição sine qua non para o deslocamento de competência. Agora, se não houver litisconsórcio passivo necessário, o STJ entende que a intervenção da União tem que ser direta ou de pessoa jurídica da sua administração indireta federal. Como eu vou fundamentar nesse caso, ou como vou explicar a necessidade de intervenção direta da União ou da pessoa jurídica da administração indireta, quando não há litisconsórcio passivo necessário, para que haja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal? Primeiro, você começa justificando pela súmula 150 do STJ, que diz assim: compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Essa súmula está querendo dizer exatamente o que eu explico aqui. Pela súmula 150, se o juiz estadual recebe petição no processo da União ou de pessoa jurídica da administração indireta federal, ou seja, exatamente a razão da intervenção direta, a União vai lá e diz que tem interesse no feito, ou pessoa jurídica da sua administração indireta diz que tem interesse no feito, o juiz estadual ele não pode decidir sobre esse interesse. Ele precisa remeter os autos à Justiça Federal para que essa decisão seja, nesse caso, do juízo federal, nos termos do que diz a súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, das suas autarquias ou das suas empresas públicas. Muito bem, a súmula explica que não compete ao juiz estadual decidir sobre o interesse da União no feito.
A decisão é do juízo federal. Contudo, há necessidade da intervenção do ente federal. Muito bem, mas qual o fundamento da necessidade dessa intervenção? O fundamento está no artigo 45 do CPC, que diz assim: tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Então, o artigo 45, ele vincula a expressão nele ou se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações ou Conselho de Fiscalização de Atividade Profissional. Essa expressão, se nele intervier, exclui a possibilidade do deslocamento por mero pedido formulado pelos demandados no feito, qualificados como pessoas jurídicas de direito privado. Então, o fundamento previsto no artigo 45 do CPC, que exige a intervenção da União ou do ente federal para que haja o deslocamento da Justiça Estadual para a Justiça Federal, é o fundamento da necessidade da intervenção direta do ente federal para que, nesse caso, haja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Com base nesse fundamento, o STJ disse assim: portanto, para que haja o aventado deslocamento de competência, é insuficiente que, em uma demanda entre pessoas privadas em trâmite na Justiça Estadual, que é o caso do nosso enunciado, uma delas alegue a necessidade de intervenção da União. Se assim o fosse, em qualquer demanda entre pessoas privadas na qual, a título meramente incidental, debata-se acerca de um ato normativo federal, poder-se-ia requerer a remessa dos autos à Justiça Federal. Dessarte, a remessa do feito para que a Justiça Federal avalie se há interesse federal pressupõe, primeiramente, um pedido de intervenção, e aí, pedido de intervenção direta, justamente porque formulado pela própria União por suas autarquias ou empresas públicas federais. Então, presta bastante atenção, porque aqui, por meio dessa explicação, nós entendemos que a súmula 150 diz, basicamente, que o juiz estadual não tem competência para o julgamento do interesse da União no feito quando ela manifesta esse interesse, é o que diz a súmula, e o artigo 45 estabelece pela expressão se nele intervier a necessidade de intervenção direta da União, das suas empresas públicas, das suas entidades autárquicas, para que o juízo estadual possa, nesse caso, enviar o processo à Justiça Federal a fim de que o juiz federal decida sobre o interesse da União no feito. Essa dinâmica só não vai acontecer quando no processo há litisconsórcio passivo necessário, onde, nesse caso, há obrigatoriedade da União ocupar o polo passivo da ação, razão pela qual, nessa hipótese, a manifestação ou a intervenção direta da União não se faz necessária, uma vez que o juiz tem que determinar ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, e aí, no momento em que o autor requerer a citação da União em processo que tramita na Justiça Estadual, o juiz estadual encaminha o feito à Justiça Federal, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário com o ente federal. Então, respondendo o nosso enunciado, em razão do que foi apresentado, responda se agiu com acerto o juiz estadual, fundamentando suas conclusões. No frigir dos ovos, nós temos que o juiz, ele errou, o juiz estadual errou, porque se é caso de litisconsórcio passivo necessário, ele precisa, nesse caso, determinar com que o autor promova a citação de todos os réus da ação, e havendo litisconsórcio passivo necessário, um dos réus da ação seria a União, e aí, somente aí, o juiz estadual remete o feito ao juiz federal, ele não despacha nesse sentido, e não havendo litisconsórcio passivo necessário, o juiz estadual errou, porque, nesse caso, aqui em específico, o interesse da União foi alegado pela parte de direito privado, ou seja, a pessoa jurídica de direito privado, e não diretamente pela própria União, no que diz respeito ao enunciado apresentado. Então, muito bem, decisão muito importante para os teus concursos da advocacia pública. Se liga muito nessa decisão, porque ela está pronta para a cobrança nas próximas provas. Espero ter te ajudado com mais essa. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.